Uma boa noite a todos, a quem está aqui presente, a todos que estão nos assistindo na internet. Você está no canal do NED, do Núcleo de Ensino da Doutrina Espírita, e nós estamos fazendo a série A Vida no Mundo Espiritual, né, as obras do Chico Xavier, de André Luiz, escritas através do Chico Xavier, e estamos agora chegando, né, a mais um capítulo de Mensageiros. Nós temos no nosso canal o livro do Nosso Lar. Veio, demorou, mas saiu. Temos nosso ao vivo e assim mesmo. Tem o Nosso Lar e temos também agora Mensageiros. Mas antes de a gente começar a nossa roda de conversa, vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos preparando. Primeiro pedindo a toda a espiritualidade aqui presente, que nos auxilie, a mim principalmente, para que eu possa ter a condição de passar para vocês da melhor forma e mais honesta possível o que André Luiz nos quis passar através da obra dele. Agradeçamos a Jesus Cristo por ser esse farol guia, esse homem que pavimentou o caminho a ser seguido, e ele mesmo disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão através dele. E isso significa que temos que ser como Jesus foi, fazer como Jesus fazia. Cada um a seu tempo. Sabemos que nós ainda somos muito errantes, erramos demais, mas estamos no caminho. E agradeçamos também ao Pai, ao nosso Pai maior, a Deus, pela oportunidade bendita de mais uma caminhada terrena. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então hoje, chegamos ao capítulo 37 no Santuário Doméstico, e vocês devem lembrar da nossa conversa anterior, da reunião da Dona Isabel com os filhos, né, e o filho um pouco mais rebelde, questionando ela sobre a pobreza que eles tinham, que eles só tinham almoço, não jantavam, enquanto outras famílias tinham condição de ter 2 refeições, e ela, muito sabiamente, claro, inspirada pelo espírito que estava ao lado dela, do mentor dela, muito inspirada, conseguiu, de uma forma, digamos, dura, né? Dura, mas reta, sem usar de palavras violentas ou de ser violenta, colocar para ele as situações que deveriam ser passadas, né? Porque ela coloca que às vezes as pessoas podem ter muito dinheiro, muita comida, e não saberem fazer bem ou fazer melhor uso da comida, acabam exagerando na comida, ou tem muito dinheiro e acabam exagerando no gasto do dinheiro com coisas que não têm a mínima necessidade. E ela falava que o fato de ser pobre não significava que eles estavam passando necessidade, porque eles não estavam passando, né? Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala mais ou menos sobre isso, né? Sobre o necessário e o exagerado, né? E aí, toda vez que eu lembro dessa passagem, eu lembro da musiquinha do desenho do Bumba, né? Rei Leão. É do Rei Leão? É. Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Tudo que é extraordinário acaba sendo demais na nossa vida. Tudo, né? E aí continuamos com essa conversa, né, nessa situação dos nossos 3 heróis, o Vicente, o André Luiz e o Aniceto, continuam na casa da Dona Isabel para continuar aprendendo, tendo lições do que eles vão ter que fazer na Terra, né? Porque lembram lá no primeiro capítulo, o grupo de mensageiros que foi criado para auxiliar-nos aqui na Terra. Então vamos lá. Terminado o culto familiar,
um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar nunca haverá felicidade verdadeira. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Ou seja, essa senhora que eles estão falando é essa senhora aqui, tá? Essa é a Dona Isabel, aqui é a senhora. Essa alimentação, nós vimos que em nosso lar, quem teve a oportunidade de assistir às aulas de nosso lar, a gente sabe que eles se alimentam lá. No comecinho de nosso lar, eles tinham uma comida até muito mais próxima da nossa, mais densa. Aliás, eles precisavam de comida, eles tinham essa necessidade porque nosso lar está muito próximo da crosta, eles ainda têm muito isso dentro da mente deles, da mente espiritual deles, essa fome, vontade de comer, beber. E com o tempo, aliás, quem esteve aqui lembra, né? Até tráfico de alimentos tinha em nosso lar. André Luiz relata isso no livro Nosso Lar, num dos capítulos. Tinha tráfico de alimentos, porque o governador, uma vez vendo que não estava certo aquilo, ele mandou cortar completamente a possibilidade de alimentos próximos da terra, né? Os alimentos teriam que ser mais fluídicos. E aí tinha gente que traficava alimentos. Olha que coisa! Mas isso foi muitos séculos atrás, muitos anos atrás. Né? Eles agora já têm um alimento, eles se alimentam pelo ar no nosso lar. Né? No livro eles relatam que eles se alimentam pelo ar, pelas energias, pelos fluidos que vêm do nosso lar, do ar. Inclusive isso, se eu não me engano, é relatado no capítulo No Reino das Águas de Nosso Lar, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, me perdoem. E aqui você vê que ele não tem como explicar, né? Ele não tem termos analógicos para explicar que tipo de alimento que deram para eles. Mas deve ser algo fluídico também. Em oficinas como essa, explicou um instrutor amigo, oficina que ele quer dizer, porque o lar, o nosso lar, a nossa casa, quando nós temos um equilíbrio entre os que moram nela, quando nós fazemos o evangelho, quando a situação no lar é tranquila, se torna uma oficina para os espíritos. Você viu que os 3, Aniceto, André Luiz e Vicente, foram justamente nessa casa para que eles aprendessem, para que eles vissem como funciona um lar em que as energias benfazejas atuam de uma forma, me foge a palavra, mas de uma forma, vamos dizer assim, uma forma enorme. O lar de Dona Isabel é realmente o nosso lar aqui na Terra, né? Então eles chamam de oficina porque eles utilizam desses lares, né, para levar espíritos sofredores, para serem atendidos de alguma forma, assistirem o evangelho no lar, né? E não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo. Mas sim, quando você está fazendo o evangelho no lar com uma certa frequência, os mentores espirituais levam espíritos para essas reuniões, para que eles aprendam, para que eles se sintam também auxiliados de alguma forma. Eles precisam desse contato ainda com o encarnado, esses espíritos ainda, vamos usar aqui o termo ignorantes, né? Ignorantes no bem, porque eles ainda estão muito presos à carne. É por isso que a gente fala que quando fizer o evangelho no lar, mesmo sozinho, sempre falar. Sempre externar o que está falando, a leitura, o comentário, porque esses espíritos não conseguem ouvir de outra forma que não pelos ouvidos. Bom, vamos lá, continuando. Em oficinas como esta, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram, neste santuário, o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Ou seja, o lar
né? É um lar, que a gente chama, né, um lar iluminado, né? Porque as trevas não entram, né? E conforme esse lar é fortalecido, essa iluminação alcança os vizinhos. E vai, se do outro lado da rua tiver alguém que faça o evangelho também, acaba criando uma luz enorme, né? Quem viu o filme, se eu não me engano, o filme Nosso Lar 2, né, que é o Missionários, tem uma cena que mostra eles num platô, em algum lugar assim, e eles mostram a cidade do Rio de Janeiro e vários fachos de luz subindo para o céu. Eram as casas fazendo o evangelho no lar. E enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas, numa saleta próxima, fazíamos nós ligeiro repasto, entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos, em modesto aposento, intraduzível a nossa sensação de paz. Aqui ele está simplesmente relatando como fica uma casa em que, e eu vou insistir de novo, em que fazem o evangelho no lar, mas não adianta só fazer o evangelho no lar, né? Faz o evangelho no lar, bota um copinho d'água na mesa, faz a reunião harmoniosa, né? Elevada, acaba a reunião, todo mundo bebe um copinho d'água, vai para a sala, bota no jornal e começa. Mas está vendo? Olha esse cara. Olha. Não vai adiantar nada, sabe? Não adiantou nada. Tu coisou eu agora. Não é. Putz, muita gente, às vezes até eu. Muita gente. Assim. É isso, mas é isso aí. Não adiantou nada. Jornal, né? Não adiantou nada, por isso que eu nem assisto jornal. Não assisto jornal. Eu procuro não, mas às vezes escapa. Eu prefiro assistir streaming que eu ganho mais. Mas isso até quando a pessoa vem na segunda-feira tomar passe, né? Toma um passe e sai daqui nas nuvens. Virou a esquina, vamos continuar. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas recendiam, a claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Respirando as brisas caridosas que sopravam da Guanabara, reparei pela primeira vez no delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena, carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente, colheu um cravo perfumoso, num grito de alegria. Uma pequena carinhosa, uma menina, né? Ela passou pelo jardim e pegou um cravo perfumoso num grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirá-la da haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurgecia, quase de súbito, a senhora repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Desgostastes a mamãe. Em 1940 e pouco falava-se assim, né? Talvez hoje falasse diferente. Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente. Esta é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. E ele virá até aqui? Interrogou Vicente curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador sorridente. Significa que durante o sono nós podemos visitar outros companheiros, né? Quem sabe visitar o nosso anjo da guarda, ou ele vem nos visitar, ter conversas com parentes que já se foram, parentes nossos daqui ou parentes nossos de outras encarnações, que venham nos dar algum tipo de elucidação, ou falar alguma coisa, ou puxar nossa orelha. Normalmente vem puxar nossa orelha, né? Mas com amor, né? Puxar nossa orelha, mas com amor. E é o que vai acontecer com o esposo, né, da dona Emília, que virá durante o sono para ter uma palestra com a Emília e com outros que estiverem lá com ele. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares, todas as noites. Todas as noites nós, se
se for necessário, temos esse benefício. Aliás, podemos até, antes de dormir, depois de agradecer, até pedir para que, se for possível, que a gente possa ter esse contato, né? Mesmo que nós não lembremos depois de tudo que é falado, mas alguma coisa fica na nossa memória. Com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver esse intercâmbio espiritual. Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. André Luiz comentando. Em cada canto pressentia atividades novas. Vocês lembram, nos primeiros capítulos, quando eles estavam lá no centro de mensageiros, eles passaram por tratamentos, tomaram passes. E esses passes eram para melhorar a acuidade de todos os sentidos que eles tinham. Visão, olfato, audição, percepção. E isso, o próprio André Luiz relata, né, que quando ele estava em nosso lar e descia à terra para visitar a família, ele não tinha essa percepção. E agora ele tinha, né? Vocês lembram nos capítulos, logo eles chegaram no rio, eles viram os espíritos agarrados aos encarnados, em cima dos carros, nas janelas. Em cada canto pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto sentencioso. Podemos avaliar-lhe o caráter divino em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos. Essa é a pressão atmosférica que nos afeta diariamente, né? Aí você vai falar, como é que a gente suporta 15 mil quilos, né? Também não sei. Vamos ver se ele explica. Todavia é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. Eles, espíritos, não sentiam esse peso. Por isso que eles podiam volitar. E por isso que a gente não consegue nem pular direito. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades pela qualidade do material de que se constituem. Gostei dessa alusão que o Aniceto faz, né? Enquanto nós somos pedras que não conseguimos sair do fundo, eles são folhas que boiam na água, né? Mas na Elisade ele usou o óleo, né? A diferença, nós somos os peixes que nadamos lá no fundo, né? Criaturas que são elementos pesados, né? São os peixes pesados que só nadam lá no fundo. Enquanto eles são o óleo, né? Quem já misturou óleo na água sabe que o óleo com o tempo vai subindo até ficar em cima e a água embaixo, né? Então quando alguém fala assim, nós somos como água e óleo, tomara que você seja o óleo, né? A esta altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção para, depois de alguns passos, recuarem amedrontadas. Interessante, né? Eles são criaturas monstruosas e que recuavam amedrontadas quando viam eles. Por quê? Quem quer
arriscar por que eles ficavam amedrontados? Por causa da luz? Meu garoto, por causa da luz. Quem lembra de Nosso Lar, quando foram resgatar André Luiz, né, a luz dos samaritanos que foram resgatá-los, ofuscava e incomodava os que estavam perseguindo o André Luiz, a ponto de, mesmo quando eles se ofereciam para resgatá-los, eles fugiam de medo. Fugiam da luz do desconhecido, né? Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insopitável receio me invadira o coração. Nós já comentamos, mas se eu não me engano é em Obreiros da Vida Eterna, se a gente tiver a oportunidade de estar aqui reunido, e eu acredito que estejamos, nós vamos comentar sobre essa condição de espíritos ovoides ou em situação monstruosa, né? Muitos, inclusive, nós estávamos falando de um livro, né, antes de começar nosso círculo de conversa aqui, Diálogo com as Sombras, e alguns relatos tem no Diálogo das Sombras de espíritos em formas não humanas que são atendidos, e você tem algumas percepções de como descobrir isso, né? Eles travam a mão ou formam a mão como se fossem patas, né? Eles não entendem que a forma deles é outra, né? E aí às vezes com trabalho é que vão melhorando. Fala, Arlindo. A gente falando desse negócio da luz, é por isso que quando as pessoas elas vão acampar em lugares que tem muitos animais selvagens, eles fazem o quê? Eles acendem uma fogueira, porque os animais selvagens, eles não se aproximam da luz. Eles não... Com medo do fogo. Eles têm medo do fogo. Tem medo do fogo. Nem medo do desconhecido. Calmo como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse. Sempre que ameaça tempestade, os seres vagabundos, no termo vagabundo significa andarilhos, tá? Andam para lá e para cá, né? Porque a gente usa o termo vagabundo, às vezes é um termo pejorativo, né? São andarilhos, pessoas que não têm onde ficar, então andam para lá e para cá, né? Não temam, disse, sempre que ameaça a tempestade, os seres andarilhos, vagabundos, né, da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam das ruas. A gente já falou que ignorantes no caso do amor, né? Escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre. E os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum, distante do lar. Então eles sentem medo da chuva, medo de se molhar. A gente está andando na rua, se vê um toró, uma tempestade, você não vai ficar esperando a chuva cair. Você procura um abrigo, eles fazem a mesma coisa, porque eles ainda estão muito próximos das nossas sensações terrenas, né? Buscam de preferência as casas de diversão noturna. Como é que a gente falava antigamente? Meu pai usava um termo, os inferninhos, né? Os inferninhos. As casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra a válvula nas dissipações. Bares, lugares, boates, né? Aí, então não vou frequentar um bar? Você pode frequentar um bar, né? Você pode, aqui temos um perto, pessoas lá estão bebendo, fumando, você pode frequentar um bar. Depende do que você vai fazer lá. Se você for tomar um guaraná, não tem problema nenhum, né? Qualquer lugar, né? Qualquer lugar você faz a diferença. Tem aquela frase, né? Faça a sua luz, né? Faça a vossa luz. Leve a luz onde você for. O Chico, não tem a história tá no filme, né? Do Chico que foi num inferninho, num prostíbulo, né? Porque o pai queria que ele, como disse o pai dele, virasse homem, né? Perdesse a virgindade. Enquanto o pai foi conversar com a dona do prostíbulo,
Daqui a pouco ele escuta uma oração, um Pai Nosso, como vai ver, está lá o Chico com todas as meninas fazendo o Pai Nosso. E era um quê? Era um prostíbulo. Então, assim, não importa o local, importa o que você... onde você está, o que você faz. Onde eu estava? Ah, sim. Buscam de preferência as casas de diversão noturna onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isto não se lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que, para eles, a matéria do plano ainda apresenta as mesmas densidades características. Deixa eu falar um outro comentário. Fazer um outro comentário. Que, como eu falei, você pode ir numa boate? Pode. Numa festa, numa boate, mas tem uma hora que você não começa a se sentir à vontade. Sabe, você vai, por exemplo, aniversário de alguém numa boate, num bar, alguma coisa assim. Aí você vai porque você gosta da pessoa, ela é querida, mas você não consegue ficar lá muito tempo. Você vai, entrega o presente, faz aquele social e... porque você não se sente bem, aquela energia te incomoda, né? Então, acaba acontecendo isso. Quando você já está um pouco mais ciente do que realmente importa. E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: observem como se inclinam para cá, fugindo, em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Ou seja, se você quer que esses nossos queridos irmãos endurecidos não frequentem a vossa casa, faz evangelho no lar. Mas não só evangelho, tem que manter a sintonia, não adianta fazer evangelho e depois... Por isso mesmo, o culto familiar do evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, porque você aprende lendo, né? Mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? E ele pergunta isso para vocês, e para mim também. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto, choques fortes, né? Em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância procurando outros rumos. Né? Então eles estava chovendo, eles queriam se proteger da chuva. Eles viram a casa de Dona Isabel. Opa, vamos lá. Quando eles chegavam lá, não, aqui não dá para entrar. Porque era muito iluminado, muita luz para eles. Daí, há momentos, penetrávamos de novo no salão abençoado da modesta residência, como quem estivesse atravessando um país de surpresas. Outro fato me despertava profunda admiração. Isso André Luiz falando. Isidoro, que era o ex-marido, né, o falecido marido de Dona Isabel, que já estava no mundo espiritual, mas era o coordenador das tarefas daquela casa. Isidoro e Isabel vieram a nós, de braços entrelaçados. Peraí, como Isabel? Isabel está encarnada? Como é que ela está com Isidoro de braços dados? E aí, gente? Falem alguma coisa, senão eu estou achando que vocês estão em desdobramento. Porque eu acho que ela deve dormir e se desdobrar. Ela estava ali em desdobramento, porque ela estava dormindo, e ela estava com o falecido esposo, né? Estava tendo a possibilidade de ter contato com ele. E ela tinha esse benefício também pelo trabalho que ela fazia, né? Pela pessoa que ela era. Ela devia ter muitos bônus hora, né? Como dizia o André lá em nosso lar. Isidoro e Isabel vieram a nós de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza de sua presença. Sorria contente ao lado do esposo,
via-nos a todos, cumprimentavam-nos amável. Então ela conseguia, em desdobramento do sono, não só ver o esposo, como ver André, Vicente, Aniceto e todos. Meus amigos, disse ela serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Ou seja, largou os caras de babá, né? Vamos dar umas voltas por aí, né? Brincadeira, eles foram para uma excursão instrutiva e deixaram Aniceto, Vicente e André Luiz para tomar conta das crianças que estavam dormindo. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa, aproveite o repouso corporal, deixe os meninos conosco, vá tranquila, que é aquela senhora que aparece lá no comecinho do capítulo, né? na imagem. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Né? É um casal apaixonado, né? Saíram apaixonados. Né? Amanhã é dia dos namorados, aproveitaram para passear um pouco. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou, no caso Aniceto, observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Então, a dificuldade que ela tinha enquanto encarnada, cuidando de 3 filhos numa casa modesta, sem o auxílio do marido encarnado, mas sim, ele estava sempre ao lado dela, e não ter se deixado levar por essa situação, por caminhos tortos, fazia ela uma mulher especial. Né? E isso a fortaleceu, e como relata aqui, né, ela já não estava, ela estava agora vestida lindamente, não que ela tivesse não vestida bem, mas com roupas mais simplórias, e agora ela estava com uma vestimenta mais grandiosa. E aí chegamos à nossa questão de interpretação do nosso capítulo 30, do deles, né, do capítulo 37. Como eu sei que vocês prestaram bem atenção, vocês vão acertar de primeira. Segundo os ensinamentos de Aniceto, qual é uma das principais consequências da realização do culto do Evangelho do Lar? Opção A. Permitir que os espíritos sofredores encontrem abrigo na residência independente das condições morais dos moradores? Criar uma atmosfera espiritual tão intensa que os moradores deixam de sofrer influências de seus próprios pensamentos e atitudes? Formar um campo de luz e proteção espiritual ao redor da casa, dificultando a aproximação de entidades perturbadas e fortalecendo a harmonia doméstica? Sim. Só para... A D era facilitar o desprendimento espiritual de todos os encarnados durante o sono, garantindo excursões instrutivas no plano espiritual todas as noites. Veja bem, a D não está tão errada, né? Porque se você está em harmonia, você pode ter essa possibilidade de excursões instrutivas. Não todas as noites, né? Criar uma atmosfera espiritual tão intensa que os moradores deixam de sofrer influência dos seus próprios pensamentos e atitudes? Até poderia, também. Mas isso não depende só do Evangelho no Lar. Depende de cada um. Da pessoa. É. Como eu disse, você pode fazer o Evangelho no Lar, lindo e maravilhoso, e daqui a pouco jogar tudo fora. Né? E aqui não, claro que os espíritos sofredores até podem encontrar abrigo na sua residência, mas depende muito da condição moral dos moradores e se forem levados por espíritos mais elevados. Como eu disse, durante o Evangelho, muitos são levados para aprender também. Tá bom? Mas a resposta é a C, parabéns para todos. E um comentário. Aniceto, para a gente fechar, né? Aniceto explica que a oração em família gera vibrações luminosas que transformam o lar em uma verdadeira fortaleza espiritual, protegendo-o contra influências inferiores. As demais alternativas contêm elementos mencionados no capítulo, mas distorcem ou exageram os ensinamentos apresentados. As outras opções
Tem aqui e ali, não, pode ser, mas não alguns distorcidos ou exagerados, como a gente falou agora há pouco. A ideia central do capítulo: a oração no lar cria uma poderosa proteção espiritual, transforma a casa em verdadeiro santuário de luz e proporciona aos seus moradores amparo, paz e oportunidade de crescimento espiritual, tanto durante a vigília quanto durante o sono. Ensinamentos principais. Alguém quer ler? O lar harmonizado pela oração torna-se uma fortaleza espiritual. O lar harmonizado pela oração torna-se uma fortaleza espiritual. O evangelho no lar não apenas ilumina interiormente, mas também protege contra influências espirituais inferiores. O sono pode servir como oportunidade de aprendizado e reencontro no plano espiritual. Espíritos elevados conseguem manter contato saudável com os familiares encarnados durante o repouso físico. A felicidade espiritual é consequência do sacrifício, da perseverança no bem e da vivência nos ensinamentos cristãos. O sacrifício é a porta estreita, tá? Porque às vezes a gente encontra muita facilidade na vida, né? Muita gente vem e oferece facilidades pra gente quando a gente está com algum problema, né? Ou muitos vendem dificuldades para depois oferecer facilidades. E a gente tem que ter discernimento, né? Por exemplo, você é parado no trânsito para receber uma multa e leva o teu documento junto com uma nota de R$50. Isso não é certo. Você estava errado. Aceita a multa e vai brigar nos órgãos competentes, né? Mas muita gente fazia isso. Ainda faz. Mas isso não. Não, porque eu fui obrigado mesmo, estava errado. Eu não dei dinheiro pro cara, mas eu questionei. Sim. Até que o guarda, isso eu estava com uma sorrisa, quando eu estava pegando. E quando, agora está diferente, mas antigamente, há uns anos atrás, muitos, quando você vinha para o macro, você tinha a placa lá, assim. Eu peguei e já fui para a pista. Nisso o guarda-rodoviário estava na frente. Encosta. Eu encostei. Fiquei esperando por ele, fiquei. E ele lá falando por da frente. E eu fiquei, até que ele veio falar comigo. Pô, só vi que agora eu vi que está errado. Eu tinha que sair da pista, fazer o contorno na retunda e voltar para a pista. Mas a placa está mandando eu entrar. Eu entrei. Aí ele foi lá de novo para frente. E o outro esbravejava com ele, esbravejava. Daqui a pouco entrou uns 3, no mesmo sentido. Ele veio perto de mim e falou: pega os seus documentos e pode ir embora. E os outros ficaram lá. Aqui alguém levou a multa, eu não. Entendi. Mas eu falei baixinho com ele, questionei, agradeci depois e vim embora. Mas é correto. A gente comete o erro, a gente tem que assumir a pena, né? E em último aqui, a prece gera vibrações luminosas capazes de modificar o ambiente ao redor das pessoas. Então, são os ensinamentos principais desse capítulo. O lar harmonizado, o evangelho do lar que ilumina interiormente também. O sono pode servir como oportunidade de aprendizado. Espíritos elevados conseguem manter contatos saudáveis conosco. A felicidade espiritual é consequência do sacrifício, da perseverança do bem e da vivência nos ensinamentos cristãos, e a prece gera vibrações luminosas capazes de modificar o ambiente ao redor das pessoas. Sabe quem rezava muito? Teoricamente ele não precisaria rezar tanto. Jesus. Para tudo. Ele sempre subia no monte a rezar, né? E ainda fala, às vezes convidava os seus discípulos para acompanhá-lo e muitos dormiam, né? Mas sempre, quem viu a série The Chosen, vê que vira e mexe... Ele falava assim, a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Vira e mexe, mostra ele falando assim, fiquem aí, resolvam as coisas que eu vou me recolher, vou rezar. Porque rezar eleva o nosso espírito. E se Jesus rezava, por que não nós? E aqui, né, a imagem que o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, e está aqui o lar protegido
das sombras dos espíritos, ou dos espíritos das sombras. Tá bom? Um abraço a todos. Na próxima semana teremos o capítulo 38, Atividade Plena. Messias, Pois não. Nossa, o senhor falou de 15 mil quilos, como assim? Os espíritos falavam que aqui tem 15 mil quilos? Pressão atmosférica. Ah, eu sei, então, mas é porque assim, E não me Lá- pergunta. lá deve ter a gravidade, Não, lá não tem gravidade. não tem gravidade. Como a Então, Lua. O que acontece? Quando que nem quando eles vêm para cá, caso eles venham para cá, eles sentem a gravidade. Eles não, justamente você não prestou atenção. Eles não sentem a pressão atmosférica. Eles não sentem porque eles são espíritos. Porque Eles são espíritos. Nós é que sofremos a influência da pressão atmosférica. Eles não. Viu, Messias? Quanto esse negócio do suborno, hoje está mais fácil, hoje não tem tanto. Mas há uns 30 anos atrás, Sim. qualquer fiscal entrava no comércio para achar. Opa! E talvez aonde nunca teve, mas antigamente era. O cara queria mesmo, ele inventava um monte de coisas para poder dar tudo certo. Ia Se o momento estava errado, para não deixar em branco a todos que estão nos assistindo e a nós mesmos, né? O corpo humano não é esmagado pelo peso do ar, né, da pressão atmosférica, graças a um equilíbrio de forças. Nossos fluidos internos, tecidos e gases exercem uma pressão de dentro para fora, que é igual à força que a atmosfera faz de fora para dentro, permitindo-nos conviver com esta força sem notá-la. E aí tem aqui vários princípios de Pascal e vai para aí afora, mas aí já entra muito em física e aí nem eu entendo. Se for para o lugar aqui, Então, não reclamem dos gases. é a mesma coisa que se você for para um planeta que tem 2, 3 gravidades, já se estica. Já nem se move. Já nem se move. Encerramos por hoje.